Alô, 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 galerinha. Vou deixar essa videoaula como um apoio didático para que vocês possam resolver os nossos problemas em sala de aula. Show, show. Presta atenção, ó. Situação problema. A base de um retângulo mede 30 metros e sua altura mede 60 metros. Sabendo que a sua base aumentou 40% e sua altura aumentou 30%, vem a pergunta: qual foi o valor da taxa percentual entre as áreas? Entre as áreas. Primeiro vamos para a solução. Se liga aí, ó. A solução. Primeira situação de conta. A primeira situação de conta. Presta atenção, eu vou pegar um retângulo, a gente viu em sala de aula que o retângulo faz parte da família dos quadriláteros, dois a dois dos seus lados são iguais e paralelos, e a gente conhece que a base do retângulo, ela é perpendicular à altura, ou seja, tem um ângulo de 90 graus aqui. Logo, a base do retângulo mede quanto? Mede quanto? 30 metros. Beleza? A altura do retângulo mede quanto? 60 metros. Então, como ele quer que a gente faça a comparação entre as áreas, e o que é entre as áreas? Vamos calcular a área desse retângulo aqui nesta primeira situação. Então, a gente sabe que a fórmula da área do retângulo é base vezes altura. Então, para essa primeira situação, vou chamar de área 1. A área 1 vai ser o quê? Base vezes altura. Então, a gente vai efetuar essa continha. Então, ó, façam a continha de multiplicar nos nossos rascunhos. Aqui, para a gente não perder tempo, o resultado vai ser 1.200 metros quadrados. Então aí a gente calculou a área nesta primeira situação. Observem que, sabendo que a sua base aumentou 40% e sua altura aumentou 30%, a gente tem uma segunda situação de contas. Nesta segunda situação de contas, observe o seguinte, que vai aumentar a base e vai aumentar a altura. Veja só como eu estou fazendo aqui o desenho bem exagerado, tá bom? Bem exagerado. Então, ó, o que foi que aconteceu no exercício? O exercício disse que quanto que a base? 30. A base aumentou 30%, não, quando é 40%. Ok? Aumentou 40% da base, que é 30. E a altura? A altura aumentou 30%. 30% de 60. Beleza? Então ele pede para calcular a comparação, né, a taxa percentual entre as áreas. Mas presta atenção, para eu calcular a área desse segundo retângulo, eu tenho que saber quanto que vale o tamanho da base nova, beleza, que está aqui, ó, o cálculo de porcentagem, e o tamanho da altura nova. Tranquilo? Tranquilo? Vamos nessa. Aqui a gente vai fazer o que? Vamos calcular a nova base. Então, para calcular a nova base é 40% de 30. Essa continha aqui a gente já fez, né? Ó, 40% de 30 é 40 sobre 100 multiplicado por 30. Efetuando aqui as continhas, vai dar 12. Mas o que significa esse 12? 12 é 30% de aumento da sua base, beleza? Então, veja só, se a base antes era 30, estão vendo?
e houve um aumento de 40%. Então, o que é 40%? O que é 40%? 12. Então, mais 12. Logo a base vai ser o quê? 42 metros. Então, aqui vai ser a base da segunda situação. Beleza? A base da segunda situação. Vamos calcular agora a altura na segunda situação. E a altura na segunda situação observem no exercício que é 30% de qual era a altura? 60. Continha de porcentagem que a gente viu em sala de aula, 30% é 30 sobre 100 vezes 60, né? Repete aqui. O dia a gente sabe o que significa. Então, 2 zeros, 2 zeros. Então, aqui vai dar quanto? 18. O que é que significa esse 18? É os 30% de aumento da nova altura, que é 18. Então, aqui a gente vai calcular a nova altura, beleza? Então, o que é a nova altura? É 60 mais os 30% de aumento. Os 30% de aumento é 18. Fazendo as continhas aqui vai ser 78 metros. Beleza? Aí a gente encontrou a nova base e a nova altura. Agora a gente vai calcular a área desse retângulo que é na segunda situação. Então aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a área na segunda situação. Então é a base na segunda situação vezes a altura na segunda situação. Vamos sacudir os valores. Quanto que é a base na segunda situação? 42 vezes a altura na segunda situação, 78. Logo, a continha aqui, a área na segunda situação, vamos fazer essa continha. Essa continha é para vocês fazerem no rascunho. Logo, vou colocar aqui o resultado. 3.276 metros quadrados. Então, a gente achou esse número, beleza, que é fazer essa multiplicação aqui. Show, né? Show, estão vendo? Fazer essa multiplicação. Como a gente tem já os valores da área, beleza, o que é que a gente vai fazer? A gente vai agora calcular a taxa percentual, que é a comparação, a taxa percentual, que é a comparação entre as áreas. O exercício está pedindo isso. Beleza? Então, o que foi que a gente aprendeu em sala de aula? Comparar duas grandezas. Então, vamos nessa. Eu vou comparar a área 1. Aumentou, né? Aumentou, foi para a área 2. Beleza? Fazendo aquela revisão show, aquela relação que a gente colocou, A, B. Entendeu? Então vai ser B menos A sobre A vezes 100. Show de bola, vou deixar aqui registrado. B menos A sobre A vezes 100 é que vai dar o resultado da porcentagem. Beleza? Vamos nessa. Substituir os valores. A1. A1, quanto é A1? 1.800. Beleza? 1.800 foi para quanto? A2. A2, observem, é esse valor aqui. 3.276. Vamos agora substituir na nossa relação de taxa percentual. B menos A. B, 3.276 menos A, 1.800. Sobre A, que é 1.800. Beleza? Vezes 100. Para transformar um número em porcentagem. Ok? Vamos fazer a conta de subtrair no rascunho. Fazendo a conta de subtrair no rascunho, vai dar o resultado de 1.476. Fazer a conta de subtrair. Cuidado para vocês não morrerem na conta de subtrair.
Então repete, né? Ó, repetir. Eu simplifico esse zero com esse zero com esse zero, tá certo? Veja só o que foi que ficou aqui dentro. Deixa eu tentar destacar, né? Quando a gente faz assim as simplificações. Estão enxergando, né? Estão enxergando. Então, essa simplificação aqui é a continha de dividir que vocês vão fazer. 1476, estão vendo, né? 1476 dividido por 18. Essa continha de dividir, vou botar aqui, ó, divisão. Que foi que eu pedi, né? Que foi que eu pedi. Quando vocês executam essa divisão, vai dar como resultado 82. Como a gente multiplicou por 100, então é 82%. Ou seja, a área 2 aumentou 82% com o aumento da base de 40% e aumento da base em 30%. Beleza? Então aqui está o procedimento da gente resolver. Não esqueçam que esse exercício é um exercício completo que a gente está comparando áreas, que é esse trecho que a gente fez a conta. E esse outro trecho também que a gente fez a conta. Beleza? Vejam novamente essa videoaula que vai servir para comparação para qualquer figura geométrica que eu colocar para vocês. Show de bola? Show de bola? Qualquer coisa, qualquer dúvida, assista a nossa videoaula novamente. Beleza? Material de apoio dado. Tchau, tchau. Fui, galerinha!